when they get sounds of fear. Sejam todos bem-vindos, graça e paz. Você que nos assiste pelo YouTube também, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria te conhecer, se você veio aqui pela primeira ou segunda vez, faz um sinal com a sua mão, por favor. Quero conhecê-lo. Há algum visitante? Acho que ninguém nos visita hoje, né? Amém? É verdade. Semana passada nós tivemos visitantes e eu esqueci de saudá-los. Muito bem. Amados, eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu recebi nesses dias, mais precisamente semana passada. Eu estava estudando e Deus começou a me trazer uma mensagem no coração, algo que eu havia pregado e eu não imaginava. Para mim, eu tinha pregado recentemente, eu tinha pregado uma mensagem 9 anos atrás. E Deus começou a me soprar algumas coisas, alguns sparks, algumas centelhas daquela mensagem. Eu não sei se alguém aqui vai lembrar dessa mensagem. E antes de eu falar da mensagem, eu queria ver se, Eric, você consegue fazer para mim um loop, filho? Ou colocar um loop para mim? E aí, interessante que eu fui tomar um café com uma pessoa muito especial, que eu amo muito, e que eu tenho uma conexão no espírito muito profunda, que é o Diogo. Cadê o Diogo? O Di. E aí ele falou: eu estou estudando sobre isso aqui. Eu falei: não pode ser. Mas eu já sabia, né? Já havia acontecido isso em outros momentos conosco. E aí ele começou a compartilhar aquilo que Deus estava falando com ele, e era o mesmo assunto, só que Deus seguia caminhos distintos para falar mais ou menos de uma mesma questão. E eu tive, ainda que não precisasse, a certeza de que eu deveria realmente falar sobre aquele assunto. E vocês vão descobrir. É claro que aquilo que Deus falou há 9 anos atrás, eu tenho certeza que vai ser bastante diferente, eu creio, daquilo que Ele tem para falar hoje, em novembro de 2023. Eu quero tentar ser fiel à espinha dorsal dessa mensagem, mas Deus é Deus e Ele é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, e Ele tem liberdade para fazer o que Ele quer. Amém? Enfim, esses dias eu me peguei pensando, a olhar para a história da igreja, para a trajetória da igreja, para a minha trajetória. E eu olho para aqui, algumas pessoas, eu sei que tem bastante tempo de igreja, bastante tempo de Gravidade Zero. E eu comecei a conjecturar e avaliar quantas pessoas passaram por essa igreja. Quanta história essa igreja tem. Apesar dessa igreja ser hoje uma igreja pequena, ela já foi uma igreja grande, entre aspas, não grande em tamanho talvez, mas em muita relevância. Mas era uma relevância também que não é a relevância que Deus procura hoje. Portanto, eu estou bastante descansado quanto ao status da igreja hoje, porque eu creio que nós estamos no lugar onde o Senhor nos trouxe para estar. Eu digo lugar, não um lugar físico, também físico, mas na geografia espiritual em que a gente está. E olhando para a trajetória da igreja, eu vejo quanta gente boa passou por aqui. Quanto dom, quanto talento, quanta graça, quanto conhecimento. Quanta gente de fato de Deus passou por nós. E eu entendi que cada pessoa, ao longo da trajetória, respondia a Deus e às questões da vida, obviamente, de uma maneira toda particular. Mas uma questão em si me intrigava, que era a resposta que cada um de nós tem que dar, e que eles deram, e que eu dou, e temos que dar diante de Cristo Jesus. Para além das circunstâncias da vida, nós todos temos que dar respostas a Deus todos os dias, sim ou não? Independente da tua história, independente das tuas guerras, independente das tuas dificuldades, dos problemas, dos reveses ou das vitórias que você encontrou, no que tange a Cristo, quais são as respostas que eu e você estamos dando? Eu fiquei olhando para isso e fiquei imaginando, que coisa, como pode ou como puderam responder desta maneira
aquele, aquela, e eu imagino que aqui agora estejam brotando alguns nomes na sua cabeça, e é inevitável. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos bem, pessoas que talvez façam parte do teu convívio ainda hoje, mas que você sabe que por alguma razão não estão no Senhor, ou acham que estão. Pessoas que carregavam unções específicas, especiais, e que hoje, vejam só, estão adorando deuses pagãos. Você conhece alguém assim? Esta semana também com o Diogo nós conversávamos sobre pessoas que estão vivendo dentro desse contexto, e pessoas que estão vivendo em profunda depressão, porque seus familiares escolheram viver para além da geografia daquela vida que tinham antes. E aquilo começou a tomar uma proporção enorme no meu coração, e eu falei: Senhor, por que é que nós damos respostas tão diferentes, se aparentemente nós conhecemos um mesmo Deus? Homens e mulheres com casamentos aparentemente sólidos, que de repente rompeu por qualquer razão, para dar vazão a amores incompatíveis. Pessoas que, lançando a mão no arado, olharam para trás de repente. Filhos que outrora tinham seus pais como heróis, como referências, seus pastores, seus pais espirituais, e que agora os perderam para outras famílias. Enfim, pastores que abortaram, jovens promissores, profetas promissores que estavam aqui, que agora nós não sabemos onde estão. Quantos e quantos casos assim? Então, inevitavelmente nos sobrevém a pergunta: será que o meu Jesus é igual ao Jesus deles? Será que o meu Deus é igual ao Deus deles? Porque eu parto da premissa de que quem conheceu a Cristo, e como aquela canção, quem andou no Santo dos Santos não suporta mais o átrio. Será que o meu Jesus é igual ao Jesus deles? Porque quem teve de fato um encontro com Jesus, como puderam olhar para trás? Como puderam dar vazão a outros amores incompatíveis? Eu fiquei lucubrando, quem é Jesus para estes que tiraram a mão do arado? Eu busquei caso a caso respostas que pudessem ser minimamente plausíveis ou razoáveis. Considerei os contextos históricos, familiares, minuciosamente legados, ambientes. No final, a mesma pergunta subia ao meu coração como uma placa luminosa: quem é Jesus para estes que lavaram as mãos, que ficaram em meio ao caminho, que olharam para trás? E o fato é que essa indagação me faz me encher de temor, pois esta é a indagação de todo homem lá fora, representado por Filipe. Ei, mostra-nos o Pai. Mas nestes casos existe um agravante. A reflexão parte de dentro do corpo, de dentro da igreja, e não para aqueles que estão fora. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Será que o teu Jesus é igual ao meu Jesus? Afinal, quem é esse Jesus? Porque se ele é de fato como alguém que um dia teve uma experiência com Jesus, se ele é de fato alguém que teve, que você sabe que teve uma experiência com ele, você não consegue escapar dele. Alguém que teve uma experiência real com ele,
não consegue mais escapar dele. Ele está morto para todas as coisas, porque é um amor do qual nós somos inescapáveis. Como eles puderam surtar? Quem é o teu Jesus? E o fato é que as respostas das pessoas nos faz chegar à conclusão é de que parecem que existem muitos Jesus por aí, por lá e por cá. Parece que existem muitos Jesuses, se é que eu posso botar o nome dele no plural. E a Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecê-lo. Será que de fato essas pessoas conheceram? Está cheio de Jesus confeccionado no quintal do coração do homem. E na aula de Recom essa semana, a pastora Vanessa falava sobre pessoas que conheceram a palavra, mas não o Deus da palavra. E ela citou como exemplo o Jô Soares, que era alguém extremamente favorecido intelectualmente, um gênio da cultura brasileira e tudo mais, e toda aquela pompa, e um grande artista, mas ele era praticamente, apesar de ortodoxo, um zombador. Sim ou não? Enfim, certamente o Jesus dele não é o teu. E é esse Jesus multifacetado, construído pelos fariseus contemporâneos, detentores do quinto evangelho, que criaram uma justificativa para dar vazão às suas escolhas por um Jesus que possa satisfazer os seus desejos ou os seus anseios. E esse é o perigo e esse é o exercício para nós hoje. E não há diferença, assim como era ontem, é hoje. São os bezerros de ouro que a gente confecciona tão perto de nós. Deuses que nasceram com o intuito de atenderem os nossos desejos. Quantas vezes você viu pessoas que estavam dentro da igreja trabalhando, dando as suas vidas? Quantos jovens da pandemia surtaram a ponto de mudarem a sua sexualidade? Ei, que Jesus é esse? Quem está aqui comigo? Foi assim com Gideão, o grande Gideão. Gideão, lá no quintal de Gideão, no quintal do coração de Gideão, haviam postes ídolos. E ele acreditava que conhecia a Deus, mas ele só conheceu a Deus no momento em que ele rompeu com os postes ídolos. Nós estamos falando de Gideão, presta atenção em mim aqui. Gideão tinha no seu quintal um poste ídolo. Será que nós temos no nosso quintal alguns postes ídolos? Ele precisou quebrar esses postes ídolos para conhecer o Deus verdadeiro, porque o grande Gideão tinha um falso Deus dentro de casa. E eu te pergunto, quem é Jesus então para nós? Porque parecem existir muitos. E no pior dos casos, para a maioria dos religiosos e crentes, nós fazemos de Jesus o que nós queremos. Nós tratamos Jesus como uma marionete. Judas, o Iscariotes, matemático, brilhante e íntimo de Jesus, homem de grande responsabilidade, tinha um Jesus, enquanto Jairo, o centurião romano, inimigo dos hebreus, tinha outro Jesus. Como assim? O Iscariotes, o matemático brilhante, responsável a ponto de receber uma grande incumbência, tesoureiro do ministério do Rei dos Reis, ele tinha um Jesus. Mas Jairo, cidadão romano, centurião,
inimigo mortal dos hebreus, perseguidor de Jesus, encontrou Jesus e disse assim: basta que tu dês uma ordem para o meu filho. E Jesus disse assim: eu não vi fé tão grande assim, nem em Jerusalém. Quem é Jesus para ti? Em 1 João 3,2 está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Vou repetir: ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se revelar ou manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, seremos. It's done, está feito. Está feito, foi consumado, está feito. Agora Ele está tabernaculando em você e em mim. Você recebeu uma nova natureza, foi transportado do reino das trevas para o reino do seu maravilhoso Filho. Ele tabernacula em você, Ele habita em você. Você tem Cristo em você, essa é a tua natureza. Então agora Ele se revela a partir de você, não mais a você, mas a partir de você. Daniel viu na cova dos leões? Quem é que Daniel viu na cova dos leões? Quem que Sadraque, Mesaque, Abednego viu dançando no meio do fogo? Quem? Tinha muita gente ali, tinha muita testemunha, mas tinha um quarto homem. Tinha um quarto homem. É esse Jesus, é esse Jesus que eu procuro e que você procura. O quarto homem. Havia um que dançava em meio ao fogo. É esse o homem. É esse o homem. Quem é que aqueles homens viram na estrada de Emaús, que resplandecia? Quem é que Paulo viu na estrada de Damasco, que a sua luz era tão forte que excedia a força da luz do sol? Quem era? Quem era Jesus para eles? Quem é esse Deus que fala em novembro de 2023 com você e comigo, e mais do que isso, que mora em você? Portanto, nós precisamos saber hoje quem é o Jesus que nós acreditamos conhecer. Quem é? E afinal, Jesus sempre pareceu ser alguém muito misterioso, e Ele era. E muitos ficavam perplexos diante dele, desde os discípulos que o amavam, mas que depois o traíram amorosamente. Foi necessário. Quem era esse carpinteiro, nascido num tabernáculo, num quase chiqueiro, recebido por reis que vieram de longe? Quem era esse menino? Quem era este homem que, quando foi crucificado, fez o dia virar noite e houve um abalo, um terremoto que sacudiu toda a terra? Quem é esse Jesus que está aqui agora? Ele está aqui agora. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu lá estarei. Ele está aqui. Ele está aqui. Esse é o teu Jesus. É o nosso Jesus. Vou compreender a natureza multifacetada deste Jesus, deste homem. Ele era homem? Ele era homem, mas ele venceu a matéria. Ele governou sobre a matéria, porque ele era homem, mas ele anda por sobre as águas. Ele era homem, mas ele atravessou paredes. Quem é esse Jesus que governou sobre a matéria? Um homem que governou sobre a matéria, um homem que venceu a morte, um homem que dominou a morte, que foi ao inferno e roubou o poder da morte. E agora eu e você não morremos mais.
Quem é esse Jesus que enlouqueceu os governantes da época, que enlouqueceu Pôncio Pilatos, que não sabia o que fazer? Eu me entrego para Caifás, eu trago de volta, não vejo crime nesse homem, não sei o que eu faço. E aí vinha a mulher: ei, Cláudia, o que você tem? Eu tive um sonho com esse homem. Pilatos, não toque nesse homem. E ele fica desesperado. Quem é esse Jesus que enlouqueceu um governante romano? Quem é esse Jesus? Será que o meu e o teu Jesus é igual ao Jesus destes que amamos, mas que não estão aqui por alguma razão? Enfim, eu quero elucubrar com você. Aliás, elucubrar menos e me certificar da única fonte que nos assegura quem Ele de fato é, a palavra. Por que a pergunta? Porque assim como Paulo, eu cheguei a uma altura da vida que nada mais tem valor. Eu não tenho mais nada a perder, eu já perdi tudo, eu não tenho nada. Eu já morri para mim mesmo. Eu sou um homem morto. Eu sou um walking dead man. Um homem morto que anda. Nada mais me interessa, o que pode me interessar. Então nessa idade, nesse tempo e nesta altura da vida, ou eu o conheço profundamente, ou eu enlouqueço. E é o que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, por favor, versos 7 a 11, na versão NTLH, Diogo, você que me deu esse versículo. Filipenses 3, de 7 a 11, versão NTLH. Eu nem copiei aqui, eu preciso de você aqui, na tela. Paulo, uma expressão visceral, está dizendo, versos 7 a 11: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para viver, se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Meu Deus. Posto isto, meus irmãos, eu prossigo em conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Eu prossigo em conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Eu prossigo em caçá-lo obstinadamente em minha paixão. E eu te sugiro que tu faças o mesmo, para que tu não sejas apanhado nas curvas da tua alma, nos labirintos e nas recâmaras da tua alma. Como um caçador voraz, eu te sugiro uma vida de renúncia e de temor absoluto, prosseguindo em conhecê-lo e fazendo-o conhecido em tudo. E então, no brilhante e vivo livro do Apocalipse, eu pensei algumas pistas desse Jesus multifacetado. Eu pensei algumas facetas, características deste Jesus. O livro de Apocalipse nos mostra que ele é reconhecido, sabe como? Como um ser de 4 faces. Uau!
E esse é o título da mensagem: 4 faces. Eu peço que você poste, por favor, as 4 faces. O fato é que nós só poderemos conhecer Jesus através do Espírito de Deus. E desta forma, estritamente dessa forma, é que nós podemos nos aproximar do entendimento de quem Ele é. E quando nós temos um encontro, não com a letra, mas com o Espírito que vivifica a letra, então tudo muda, eternamente tudo muda. E assim como Jó, nós poderemos dizer: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu o conheço de andar com Ele, de estar com Ele, porque sou um com Ele. E esse é o ponto crucial, o ponto cardeal dessa mensagem. Aonde estamos na trajetória e na caminhada, não olhando para os demais, mas tendo os demais como placas de alerta. Onde estamos? Será que nós estamos nesse gap, neste ato entre uma vida de conhecê-lo, de ouvi-lo falar, ou de uma vida de experiência arrebatadora que muda para sempre a nossa história e te impede, ainda que você queira, de voltar para trás? Porque você está morto. Você morreu. Você morreu, Guilherme. Não tem como voltar para trás, porque você morreu. Você morreu. Tudo pode acontecer, mas você não consegue voltar para trás, porque você é um homem morto. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Reputo todas as coisas como sendo esterco, nada, lixo, para ganhar a Cristo. Nada me interessa mais. Tudo que me interessa é Ele. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu dificilmente escrevo uma oração, mas eu fiz questão de escrever essa oração. Feche os teus olhos. Senhor, estritamente pelo Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, nesta noite nos ajuda a conhecer o Cristo verdade. Senhor, ajuda-nos a entrar em uma nova dimensão de entendimento acerca de Sua natureza. Senhor, nós queremos conhecê-lo de maneira simples, definitiva e transformadora. Nós estamos cansados da teologia que não muda nada, que não muda nossas vidas, que não nos lava por dentro. Estamos cansados dos sabichões teológicos que buscam revelações apenas para engordar o ego dos eruditos, mas que não transformam pedra em pão. Não queremos revelações e segredos acerca do noivo. Nós queremos o próprio noivo. Nós queremos o próprio noivo. Estamos cansados da teologia que nos faz igreja para dentro e não para fora. Não queremos o Jesus que os judeus esperavam vestidos com roupas talares. Queremos sim o carpinteiro que fez lama com saliva e deu vista ao cego. Mais do que tudo o que queremos é conhecer um Jesus efetivo, genuíno como Ele é, e não um Jesus como eu quero, não um Jesus confeccionado no quintal do meu coração. Queremos conhecer o nosso amado Pai, um Jesus cuja expressão máxima do seu caráter é o ágape. Nesta noite estamos à procura não de Jesus, não de um showman que se manifesta através de dons, pois os que foram atrás de Jesus para ver dons, Jesus não mostrou nada. Mas para aqueles que foram atrás do carpinteiro, pelo Espírito, assim como fez para Pedro, Ele lhes revelou o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor tire dos nossos olhos espirituais toda a escama, todos os tampões espirituais dos nossos ouvidos, e
toda a escama dos nossos corações, a fim de que nós possamos ver o Senhor tal qual o Senhor é. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Então, em Apocalipse, nós vamos ver este Jesus de quatro faces. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 4, versos 6 e 7. Talvez eu leia um pouco mais, não sei. Apocalipse 4, está escrito assim: depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Mais ou menos como a canção que nós cantamos. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles havia 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco, e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. E o quarto parecia uma águia quando em voo. Uau, só até aqui. Veja, amados, esses 4 seres viventes estão no centro do trono. Mas o texto diz que eles também estão ao redor do trono. E estes 4 seres simbolizam, são metáfora, alegoria e sombra dos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus vai revelar então um Jesus com face de leão. Vai revelar um Jesus como um rei. Enquanto o evangelho de Marcos revela um Jesus com face de boi. Ou seja, vai revelar Jesus como um servo paciente. O terceiro evangelho de Lucas revela Jesus como homem, ou como Jesus gostava de dizer, filho do homem, que faz alegoria e fala da humanidade de Jesus. E por último, o evangelho de João revela Jesus com face de águia, que fala da divindade de Jesus. Então aqui a gente tem um mix das facetas deste Jesus, a quem procuramos, a quem desejamos, a quem acreditamos servir e amar. E eu preciso conhecer esse Jesus definitivamente, porque a Bíblia diz que eu nasci, você nasceu para ser tal qual Ele é, o verbo vivo. Nós fomos projetados para ser tal qual Ele é. Romanos 8:19-29 diz que nós fomos predestinados para sermos tal qual Ele é. Eu preciso conhecê-lo. Quem é esse Jesus com face de leão? Aqui está escrito que Ele é um rei. E aí eu começo a olhar para a minha vida. Mas Ele não é um rei qualquer, Ele é o rei sobre todos os reis. Apocalipse 19:16 diz assim: e em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mateus 6:33 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quem é esse rei de todos os reinos? Senhor de todos os senhores, um rei de todos os reinos. Quem é esse Jesus com face de leão? Este que é rei dos reis. Quem é esse Jesus que dizemos conhecer e servir? Ele é um leão.
Quem Ele é? Ele é um leão. E Ele é também Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Ele é um leão. Fala para o teu irmão, Ele é um leão. Ele é um monarca sobre toda a humanidade e majestade santa de todo o universo. Mas Ele é um leão que governa com rugido. E aqui nós vemos as faces destes seres, que mostra que sobre todos os outros adjetivos, o que mais pesa é que Ele é um leão. Definitivamente Ele é um leão. E a prova disso é que antes de Rei dos Reis, antes deste Rei dos Reis chegar, João Batista dizia: arrependei-vos, porque o reino está próximo. E um reino só pode vir quando um rei estabelece esse reino. Portanto, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, mas cabalmente Ele é um leão. E quando o Rei de todos os reinos se manifesta, Ele muda todas as coisas. E Ele governa sobre todas as coisas, porque Ele é Rei sobre todos os reinos. E Ele governa sobre a doença, Ele governa sobre a enfermidade, Ele governa sobre a morte, Ele governa sobre toda a vida. Ele governa, porque Ele é Rei. Ele é um monarca que matou a morte. E Ele governa sobre demônios. Uau! Aqui nós estamos agora conhecendo mais profundamente quem é o meu e o seu Jesus. Você está comigo aqui? E Jesus é aquele que, como dizemos, governou sobre a matéria, que andou por sobre as águas, e não apenas Ele, mas fez com que o seu discípulo andasse. E tantas coisas mais, diz o livro de Marcos, que se pudessem ser escritas, nenhuma biblioteca do mundo poderia conter o que Ele fez. Porque Ele é Deus, mas hoje Ele é leão. Ele é leão. Ou seja, esse Jesus, meu e teu, que é Rei, Ele governa sobre toda a enfermidade. Lembre-se disso quando você estiver num hospital, diante de uma questão insolúvel para o homem, diante de uma mera dor de cabeça. Lembre-se que Ele é leão que ruge sobre toda a enfermidade. Este é Jesus, meu irmão. Não importa o que disseram para você, não importa se os teus amigos acham que Ele é um mero mártir, não importa se os teus amigos dizem que Ele é um crucifixo de gesso confeccionado com madeira. Para você e para mim, Ele é um leão que ruge sobre toda a enfermidade. Toda a terra tem que obedecer, e toda distorção tem que se submeter, tem que se alinhar ao Rei de todos os reinos. Quem é Jesus a quem nós temos servido? A quem nós dizemos servir? Esse é o meu e teu Jesus. Você se alegra com isso? Você se alegra com isso? Vocês entendem agora o porquê dos meus questionamentos, talvez dos seus questionamentos? Por que tanta gente morre de enfermidade dentro da igreja? Por que tem tanta gente endemoniada diante dos propósitos de Deus, morrendo dentro da igreja? Gente com patente, gente com história, gente com futuro. Porque vemos tão poucos milagres dentro da igreja. Ele não é Rei sobre toda a matéria? Ele não é Rei sobre toda a matéria? Por que tão poucos milagres? Se Ele está aqui, e está, por que tão poucos milagres? Responda. Por que tantos casais se separando? Por que tanto desgoverno? Por que tanto marido banana? Por que tanto pai e mãe banana? Quem é Jesus? Será que Jesus, meu e teu, é o mesmo Jesus dos irmãos do outro lado da rua? A Bíblia diz que Jesus é o Rei dos reis e que Ele governa sobre todas as coisas.
porque ele tem face de leão. Todos até a morte se sujeitaram a ele. O mar se tornou uma estrada. E dos 5 peixes e 2 pães, uma multidão se alimentou. Quem é o teu Jesus? Um homem? Pois sendo homem, humildemente andava com as prostitutas e enlouquecia os governantes. Quem é Jesus? Este que os discípulos não entendiam e a maioria não entende hoje. Lucas 19:14 está escrito assim: mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Eles viram que Jesus era o rei dos reis. Estou falando dos discípulos originais. E eles queriam coroá-lo rei. Haviam muitos interesses escusos por trás. Afinal, Jesus, o Messias, ele é o meu amigo. Ele é o meu peixe, o meu brother, o meu mestre. Mas quando apertou, mas quando estourou a revolução, mas quando os governos se rebelaram para e contra Jesus, não o conheço. Jamais vamos fazer rei alguém que age assim. Jamais poderemos fazer rei alguém que diz que vai morrer. Como assim? Ele é louco. Esse Jesus é bipolar, ele é ambíguo. Ele falou que reinaria e que é o Messias, mas ele disse que vai morrer. Quem é Jesus para você? Sabe o que eles queriam? Eles queriam um Jesus confeccionado no quintal do coração. Eles queriam um Jesus manobrável, um Jesus manipulável. Eles queriam um rei político. Eles queriam um rei que pudesse endossar os seus desejos mais vis. Então eles confeccionaram um Jesus. É igual a gente chega na pizzaria e fala assim: eu quero uma moda da casa. Um Jesus à moda da casa. Não, Jesus é um leão. E o leão não é passivo. O leão é agressivo. O leão, ele não barganha. O leão não titubeia. O leão caça e alimenta a prole. O leão não tolera nada e absolutamente nada, porque ele é rei de todas as coisas. Esse é o leão. Esse é o leão. Não tem papo com o leão. Não tem conversa com o leão. Quem está aqui? Que os homens queriam não era um leão, não era um rei que os governasse. O que eles queriam era poder. É que o homem sempre quis poder. Poder. Foi assim com o próprio Jonas, o grande profeta Jonas, que ao receber uma instrução muito clara da parte de Deus, um grande homem de Deus, ele, hebreu, patriota, recebe uma missão da parte de Deus muito clara: vai e prega o arrependimento aos assírios. Quem eram os assírios? Os assírios eram os maiores inimigos dos hebreus. E então o que ele diz? Eu vou pregar para os meus maiores inimigos? Vou nada. Eu vou para Tarsis. Eu vou pegar meu bronzeador e vou tomar um bronze lá na Espanha. E ele some, vaza, vai para o lado contrário. E aquilo lhe custa caro. Caro. E isso lhe serviu mais tarde como sinal para mim e para você, porque os religiosos perguntavam para Jesus: ei, você não vai nos dar nenhum sinal? E Jesus dizia assim: eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser aquele que o profeta Jonas já lhes mostrou, porque ele morreu dentro do ventre do peixe. Ele teve que se arrepender e morrer dentro do ventre do peixe, mas ao terceiro dia ele foi cuspido vivo na praia. Quem está aqui comigo? Nós somos como Jonas. Nós somos como Jonas,
rabugentos, extremamente rabugentos, extremamente desobedientes. Nós só fazemos o que queremos. Esse sou eu sei que você não é assim, nem você que me assiste. Mas o Adriano, ele é rabugento, desobediente. Ele não quer um rei para governar, ele não quer um leão para quem ele abaixa a cabeça. Ele quer ter um poder de argumento. Essa é a nossa natureza. Os meus filhos e os teus filhos não querem ser governados. Esta geração agora de crianças, eles não querem ser governados. E os pais dessa geração são uma vergonha, porque eles, sendo leão, não o são. Não são leão. Quem está aqui? A mulher não quer ser governada, nem o homem. Todos querem poder. Poder para decidir, fazer do seu jeito. Jonas é a ilustração perfeita disso. Nós não queremos um rei para nos governar. Mas quem era Jesus de fato? Jesus era aquele com face de leão. Quem tem autoridade não dá carteirada, não fica rugindo. O leão, ele não demonstra nada, ele vai, ataca, ele escolhe a presa e já era. E nós que deveríamos ser estes leões também, deveríamos agir na sociedade com autoridade e influência, sem carteirada. Jesus, ele não queria ser rei. Você sabia que Jesus não queria ser rei? Jesus não queria ser rei. João 6,15 está escrito assim, presta atenção. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. E esse é um dos problemas para aqueles que se dizem conhecer Jesus e que têm reduzido Jesus, presta atenção, a um mero homem. Jesus não estava nem um pouco preocupado com um trono terrestre. João 18,36 está escrito assim: disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Quid est veritas, em latim, frase famosa. O que é a verdade? Perguntou Pilatos, e ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Uau! Quem é o teu e o meu Jesus? E o porquê da pergunta? Porque a verdade está encoberta. Presta atenção nisso. Porque a verdade está encoberta. A verdade está encoberta. Guarde isso. E apenas os sujeitos a descobrirão. Sujeitos? O que é isso, sujeitos? É o sujeito A, B, C, o ciclano. Os sujeitos fala daqueles que se sujeitam à verdade, Cristo. A verdade está encoberta, menos para os sujeitos, aos que se sujeitam à verdade. Quem está aqui? E esse é o perigo. Muitos hoje aqui, acolá, ilustres ou não, famosos ou não, e agora uma onda de famosos dizendo, né, uma onda de pseudo-conversões. Todo mundo se converteu. É Marilyn Manson, é Alice Cooper. Eu falei, caramba, rapaz, até o Satanás se converteu. E você dorme num barulho desse. A verdade está encoberta, porque muitos que proclamam Jesus como Senhor nunca o conheceram.
não sabem quem é o nosso Jesus. E muitos Jesus que estão sendo pregados nos púlpitos hoje são meros, qualquer outra coisa menos Jesus. Muitos vêm à igreja e ouvem sistematicamente que Jesus está voltando. Quanto a gente tem falado isso, mas as pessoas não querem alinhar as suas vidas, não são sequer capazes de obedecer os seus pais. O que dizer de lideranças, de chefes? Se alguém não obedece o pai e a mãe dentro de casa, como é que ela vai obedecer o chefe? Como é que ela vai obedecer uma liderança congregacional? Não vai. Que Jesus é este? Rei. Rei de quem? Rei de quem? Muitos ouviram e ouvem a verdade todo domingo, mas na hora do alinhamento estão perguntando o que Pilatos perguntou: o que é a verdade? Todo domingo a gente está aqui. Cada domingo Deus tem falado aos nossos corações palavras consistentes de verdade, da verdade pela verdade. São poucos os que consideram esse ambiente um ambiente santo, com alimento saudável. Sabe por quê? Porque nós profanamos o sacro, nós profanamos aquilo que é santo, nós nos acostumamos com o santo, nós fazemos pouco caso do santo. Eu venho aos domingos quando eu quero. Não, meu irmão, domingo é o melhor, é o dia mais importante da semana, porque é a reunião onde nós nos encontramos. Terça é importante, quinta é importante, todo dia, toda hora. Quando tem culto? Todo dia, toda hora. Ok, sim, nós sabemos que sim, mas o domingo, esse tempo, essa hora é importante. Quem está aqui? Mas muitos estão dizendo: o que é a verdade? A verdade é que o domingo é um lugar para você estar aqui ouvindo o leão. Esta é a verdade. Você não pode andar com o leão se você não se sujeitar a ele. Vou repetir: você não pode andar com o leão se você não se sujeitar a ele. Sabe por quê? Porque do contrário, mesmo que isso seja prole, ele te despedaça. O leão despedaça. O que temos feito dele? Um rei político? Um rei domingueiro? Um rei à moda da casa? Não, ele é um leão, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós temos visto o preço alto que muitos pagaram, estão pagando por nada, por razão alguma, porque olharam para trás. Enquanto respondemos, enquanto eu e você aqui estamos respondendo, outros estão matando Jesus dentro do coração. Outros estão clamando: solta Barrabás, solta Barrabás. Enquanto eu e você aqui estamos chorando por dentro: Senhor, me encha de temor. Em outros lugares aqui perto estão dizendo metaforicamente: solta Barrabás. Vocês percebem? Quem conhece Jesus? Tem mais um texto aqui que eu não vou ler. Quem é Jesus? Um leão que reina com sabedoria. Ele é um leão que reinará com o tempo, decisões e alianças. Jesus é rei, mas é também o leão que rugiu no templo para os fariseus e para os cambistas. Eu quero chamar todo o louvor aqui à frente agora. Rapidamente, por favor. Meu coração aquecido, por favor. Eu vou encaminhar para o fechamento dessa primeira parte
de uma série de 4 partes. Hoje, esse domingo, começa as 4 faces e nós estamos estudando a face de leão. Semana que vem nós vamos ver a face de homem, a de boi, e depois a de homem, e depois a de águia. Mas é importante que você ande na revelação vigente. O que Deus está falando agora para mim e para você, faz sentido? Quando nós nos sujeitamos ao Senhor, como Rei de todos os reis, como o leão da tribo de Judá, então naturalmente nós veremos Ele com esta faceta, com este caráter, com estes adjetivos de leão. E daí nós poderemos também usufruir da segurança que o leão dá. A segurança, o domínio e o governo estão nas mãos do leão. Toda a segurança que você precisa no teu casamento, nas tuas relações, nas relações com os teus filhos, nas tuas finanças, a segurança. O leão te guarda, o leão te esconde. O leão, ele é agressivo, ele é forte, duro contra aqueles que vão contra você. O leão exerce domínio e segurança. O leão, assim é o leão. E mais do que isso, o leão, ele te chamou para governar. Eu peço que cesse as movimentações, por favor. Ele te chamou para governar. É Ele que nos prepara para governar com Ele. Portanto, meu irmão, por inferência, eu tenho que te dizer uma coisa que você precisa entender, e você já deve ter entendido. Há um leão dentro de você. E se Ele te fez para ser como Ele é, você também é um leão. Nós vamos orar hoje para que Deus sopre estes leões sobre a cidade, sobre a sociedade. Estes leões que vão rugir e vão não apenas afugentar a morte, mas vão dominar e governar sobre a morte. Porque eu e você somos como Ele, leões. Quem é o meu e o teu Jesus? Leão. Quem é você? Leão. Você é um leão. Você é um leão. Você é um leão. Receba isso, meu irmão. Pare de andar como um fracassado. Levanta a cabeça, porque tu és um leão. Tu és um leão. Um leão que governa. Ele é quem te faz leão para governar com Ele. Você já imaginou? Um bando de leões liberados sobre a cidade. Um bando de leões liberados sobre São Paulo. Leões nas ruas. Leões violentos, agressivos, focados. E eles só têm uma mensagem: governo, 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 domínio, governo, domínio, governo, domínio, governo. Leões sobre a nação. Leões sobre a nação. Esta é a palavra para você e para mim. Você é um leão. Deus está levantando um bando de leões. Um bando de leões. E soprando sobre a nação, sobre a cidade, leões. Leões que são servos. Nosso Jesus também tem outras características. Ele tem pés de bronze reluzente, e da sua boca sai uma espada afiada. Espada afiada. Espada afiada de 2 gumes. Uma lâmina. Com um lado ele dá a vida, e com o outro a morte. Com um lado ele dá a vida e o outro a morte. Ele é rei sobre todas as coisas. Você tem poder na sua boca para decretar o fim e o começo de todas as coisas. O fim e o começo, o levantar, o estabelecer e o derrubar de governos, de montanhas. Ei, leões, leões,
leões, leões. Ele é um rei feroz. Ele é feroz. Ele é um rei aterrorizante. Ele é um rei aterrorizante. Ele não é passivo. Ele não titubeia. Ele não questiona. Ele é focado. Ele governa. Ele tem olhos como de fogo, olhos como de fogo, olhos como de fogo, olhos como de fogo, olhos como de fogo. Ele determina. Dele é o sim e o amém. Ele determina. Dele é o sim e o amém. Dele é o sim e o amém. Dele é o sim e o amém. E quando ele decreta, e quando ele fala, está feito, está feito, está feito, está feito. Assim é você, assim é você, assim é você. Decreta, implementa, sai, cheia. Receba espírito de governo. Rei. Espírito. And when they get sounds of